noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro se encontra com Regina Duarte e a atriz aceita fazer um teste na Secretaria de Cultura. Começa mais um Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O Brasil espera fechar acordos importantes e atrair investimentos. E você vai ver também. Governador do Rio, Wilson Witzel, afirma que a crise da água que atinge a capital e a região metropolitana pode ter sido causada por sabotagem. O presidente Jair Bolsonaro e a atriz Regina Duarte se encontraram hoje pela primeira vez depois do convite do governo à atriz para assumir a Secretaria Nacional de Cultura após a demissão de Roberto Alvim na sexta-feira. Uma rápida reunião no Departamento de Controle do Espaço Aéreo ao lado do aeroporto Santos Dumont deixou o acordo encaminhado. Assim que deixou a base, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais que a conversa com a atriz Regina Duarte foi excelente e que se inicia um noivado que trará frutos para a cultura do Brasil. Antes do encontro, a atriz já havia publicado que queria ter uma conversa olho no olho com Bolsonaro. Apesar de não responder se aceitaria o convite para assumir a pasta da cultura, Regina Duarte escreveu: "Vambora, com muito amor no coração". Ao publicar a mensagem, Regina Duarte fez uma homenagem ao santo padroeiro do Rio, São Sebastião, comemorado hoje. Mas na publicação, trocou a imagem pela de Santo Expedito. Após a reunião, o Palácio do Planalto anunciou que um novo encontro foi marcado para quarta-feira, desta vez em Brasília. Regina Duarte vai à capital para conhecer a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura. Se aceitar o convite, a atriz vai substituir o ex-secretário Roberto Alvim, demitido depois de gravar um vídeo com referências nazistas e um discurso com trechos semelhantes aos usados pelo ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Mais cedo, antes de se reunir com Regina Duarte para oferecer o cargo de secretária nacional de Cultura, Bolsonaro também esteve no Distrito Naval para uma reunião com o comando da Marinha e no Palácio da Cidade para um encontro com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. As duas agendas foram fechadas para a imprensa. Nós expomos a ele o Rio de Janeiro, as dificuldades na parte econômica, a causa da saúde, as parcerias que gostaríamos de fazer também na parte da infraestrutura, de obras, de esporte. Temos muita coisa a fazer juntos. Regina Duarte é uma pessoa que tem todas as condições para assumir a Secretaria de Cultura. Conhece o setor e tem bom trânsito na área. Aparentemente, ela está relutante e quer fazer um teste, o que significa conhecer por dentro o setor e ter certeza de que poderá conduzir a secretaria de acordo com o que pensa. Esse tipo de experiência é inusitada e tomara que dê certo. O encontro com Crivella tem dois propósitos: ajuda ao Rio de Janeiro, que está de chapéu na mão, e também conversar sobre a sucessão na prefeitura. Crivella quer ser o candidato de Bolsonaro. Devido ao erro na correção de provas do Enem, o Ministério da Educação decidiu estender em 2 dias o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificado, SISU. Em Brasília, a repórter Caroline Aguiar acompanha uma coletiva que ocorre neste momento e tem mais informações. Boa noite, Carol. Já se sabe quantos candidatos foram atingidos por esse erro? Boa noite, Joyce. Boa noite, Boris. Bom, a gente já sabe, sim, foram quase 6 mil estudantes prejudicados por esse erro ali na contabilidade, na conferência das provas do Enem. O que o Ministério da Educação explicou é que houve um erro na impressão, que na máquina que imprimiu a prova, ela pulou algumas folhas e por isso acabou resultando nesse erro, em que uma prova foi corrigida com o gabarito de outra. Então, por exemplo, um aluno que fez a prova do tipo verde, vamos supor, teve a prova corrigida com o gabarito da amarela e por isso um erro nas notas. Mas, segundo o MEC,
Esse número de estudantes representa apenas 0,15% do total de alunos que fizeram a prova, que foi de 3.900.000 estudantes. Bom, esses estudantes prejudicados se concentram nos estados da Bahia e de Minas Gerais, nas cidades de Viçosa, Iturama, Ituiutaba e Alagoinhas. Bom, mas o MEC diz que já reviu todas essas notas e que está tudo pronto para as inscrições do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado usado por várias universidades para selecionar os estudantes. E o critério é exatamente a nota do Enem. As inscrições começam amanhã, isso foi mantido, mas o Ministério prorrogou esse prazo de inscrições até domingo. Antes ele ia até sexta-feira, ou seja, agora os estudantes podem se inscrever até domingo. Mas essa questão do Enem também foi judicializada. Alguns deputados do PT entraram com uma ação popular na Justiça Federal aqui de Brasília, pedindo que o MEC reabra um sistema que tinha sido colocado à disposição dos alunos para que eles fizessem queixas de que tinham sido prejudicados. O PT alega que não houve tempo suficiente para os alunos fazerem essa queixa. Bom, mas isso depende de uma decisão judicial. Por enquanto, continua tudo como está. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Carol. Professores, técnicos, computadores, funcionários, além da experiência de anos anteriores. Fica difícil imaginar que se caia num erro desses. Certamente há um autor ou autores dessa façanha. E, nesse caso, nenhuma incompetência pode ser perdoada. E a população também tem o direito de saber exatamente, em detalhes, o que aconteceu. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que a crise da água que atinge a capital e a região metropolitana desde o início do ano pode se tratar de sabotagem. Segundo Witzel, o objetivo seria manchar a imagem da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, para o leilão de concessão. O governador não explicou como teria ocorrido a suposta sabotagem. Por conta do leilão, há muitos interesses envolvidos nesse leilão e eu pedi à polícia que apurasse. A polícia está apurando, o Conselho de Administração da SEDAI vai fazer uma investigação rigorosa, uma auditoria, para que a gente possa entender como que quem já está trabalhando lá há anos pode ser surpreendido por um fato que é previsível. A privatização da companhia foi uma das condições estabelecidas para que o governo do Rio de Janeiro entrasse no regime de recuperação fiscal proposto pela União em 2017. Segundo o acordo, a venda da SEDAI deve ser concluída ainda este ano. A estrutura para aplicação de carvão ativado já está sendo montada na estação do Guandu. O tratamento vai retirar a geosmina, substância produzida por algas em mananciais, que altera o cheiro, a cor e o sabor da água. Na última sexta-feira, o Ministério Público entrou na Justiça solicitando que a SEDAI apresente laudos, comprovando a qualidade da água distribuída no Rio e na região metropolitana. O número de mortes tem deixado um rastro de terror em Rio Branco. Foram 7 assassinatos no final de semana e ainda 26 presos fugiram da penitenciária Francisco de Oliveira Conde. Hoje pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública do Acre reuniu a imprensa para destacar as ações que o governo vem tomando para conter a onda de criminalidade. Segundo a instituição, uma força-tarefa foi criada com o objetivo de investigar os casos e impedir a matança. O comandante da Polícia Militar, Coronel Ricardo Brandão, declarou que um conjunto de operações segue a fim de encontrar os suspeitos da chacina do fim de semana. A primeira das ações constituídas é a realização de buscas em todos os bairros e municípios do estado do Acre para que possamos realizar a captura dos presos foragidos, a instituição de barreiras policiais conjuntas com o Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Uma outra ação é o apoio da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, do Estado de Rondônia, para que possam nos auxiliar na realização de buscas dentro dos seus territórios. As mortes são atribuídas às facções criminosas que lutam pelo controle do tráfico de drogas. Com as execuções durante o final de semana, subiu para 30 o número de mortos nos primeiros 20 dias de janeiro. E ainda durante a madrugada de hoje, 26 presos conseguiram escapar do presídio Francisco de Oliveira Conde. Apenas um dos presos foi recapturado. A chuva ainda castiga o Espírito Santo. O INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, emitiu um alerta para mais de 60 cidades do estado.
O cenário ainda é de devastação. Moradores da cidade de Iconha, região sul do Espírito Santo, seguem perplexos com a destruição da cidade. Olha os carros tudo agarrados, olha. O LED aqui, ó. Vai vendo. Todo o comércio foi afetado. Olha o freezer do açougue. Aí que ficou o açougue, nada. Não sobrou nada. Residências estão interditadas. Prédios desabaram. A população tenta recomeçar. 3 pessoas permanecem desaparecidas. Outras cidades do sul do estado foram atingidas pela forte tempestade na última sexta-feira. Alfredo Chaves, por exemplo, decretou hoje situação de emergência. Ao todo, 6 pessoas morreram. 78 estão desabrigadas. 1.547 desalojadas. A região segue em estado de alerta, com possibilidade de mais chuva. E mais de 200 pessoas tiveram que sair de casa depois do temporal que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte neste domingo. Imagens impressionantes flagraram o transbordamento do Ribeirão Arrudas. Este vídeo mostra a formação de ondas no Arrudas que rapidamente transbordou. Olha isso! Meu Deus! Segundo a Defesa Civil, o rio subiu cerca de 10 metros acima do nível normal. A Avenida Tereza Cristina, na região oeste da capital mineira, desapareceu. Pessoalmente é inacreditável. Em 1 hora, o volume de chuva atingiu 100 milímetros, quase 1/3 da média histórica de todo o mês de janeiro. Quando ocorre um evento de grande precipitação, essa água acaba não conseguindo infiltrar e acelera e se concentra de maneira muito rápida nos talvegs, né, nos fundos de vale. Isso faz com que as vazões que chegam no Ribeirão Arrudas superam e muito a sua capacidade. O temporal provocou muita destruição também na Vila Barraginha, na Grande BH. A água atingiu carros e dezenas de casas. Neste outro bairro, uma feira que é realizada todos os domingos foi totalmente levada pela tempestade. A enxurrada arrastou barracas e produtos. Os feirantes tiveram dificuldade para sair da correnteza. Este vídeo mostra o resgate dramático de uma família que ficou ilhada. O teto do imóvel desabou pouco antes dos moradores serem içados pelos bombeiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Depois que a água baixou, o cenário era de total destruição. Hoje cedo, tratores tentaram abrir caminho no meio de tanto entulho. As calçadas se tornaram depósito de móveis abandonados. E enquanto algumas pessoas trabalhavam na limpeza, outras lamentavam as perdas. Eu perdi minha mobília toda, jogo de quarto, sala, cozinha. Com o solo muito encharcado, a Defesa Civil aqui de Belo Horizonte emitiu alerta de risco de desabamentos e deslizamentos de terra. Já em Contagem, na região metropolitana, mais de 200 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Quem não tem para onde ir foi levado para escolas da cidade. Foi tudo muito rápido, foi questão de minutos. A água já tomou conta da casa. Medo, muito medo. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. A terça-feira tem previsão de chuva forte e trovoadas isoladas em grande parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, devido a um sistema de baixa pressão que tem provocado esses temporais. Em São Paulo, a chuva perde força e a temperatura máxima não passa dos 25 graus. No sul, o dia será nublado e deve chover em toda a área mais escura do mapa, que envolve a faixa centro-oeste e sul de Santa Catarina e partes do Rio Grande do Sul. No nordeste, a previsão também é de chuva forte no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Dia nublado e chuvoso em praticamente todo o centro-oeste. O sol deve aparecer no Mato Grosso do Sul, mas pode chover no início da tarde. Em Campo Grande, a temperatura segue alta. A máxima é de 32 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, os termômetros registram 29 graus. A polícia de São Paulo prendeu na Praça da República, no centro da cidade, o ladrão de banco mais procurado do Nordeste. O suspeito estava usando documentos falsos. Vamos saber mais esse caso com o repórter Guilherme Lopes. Boa noite, Guilherme.
Olá, Boris, Joyce, boa noite a todos. O homem de 37 anos estava em São Paulo há uma semana. Ele era monitorado pelos policiais que estavam investigando ele principalmente com a suspeita de que ele estaria na capital para planejar outros crimes. Durante as investigações, a polícia identificou que ele teria entrado em contato com outros criminosos aqui da capital. Esse homem, que não teve a identidade revelada, foi preso durante a abordagem em um hotel na região central de São Paulo. Ele teria apresentado um documento falso que chamou a atenção dos policiais, mas ele mesmo, momentos depois, acabou revelando que era fugitivo do sistema penitenciário. O homem era procurado em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, onde ficou conhecido por praticar roubos a bancos. Em 2014, na cidade de Ponta Negra, ele e os comparsas invadiram uma agência, estouraram o cofre e fugiram levando todo o dinheiro. Ainda segundo a polícia, por onde passava, esse homem ostentava a vida de luxo. Agora a polícia continua investigando esse caso. Possivelmente ele estava aqui para uma prática delitiva. Não sabemos ainda se era nesse primeiro momento, né? Se seriam ainda uma preparação para execução de um outro delito, né? Ou se realmente iria executar. Nós achamos por bem fazer a captura dele antes de qualquer outra ação criminosa. Eu continuo ao vivo aqui na Avenida Paulista, símbolo de São Paulo, para contar que o domingo foi de dor de cabeça e tensão para muitos frequentadores. 3 homens foram presos e um menor apreendido, suspeitos de furtar celular. O domingo, a Paulista é fechada para os frequentadores e, de acordo com a polícia, os suspeitos se aproveitaram disso para praticar os crimes. As câmeras de segurança registraram o corre-corre na Avenida Paulista após mais um furto. Por esse ângulo, é possível ver que as pessoas se assustam e vão em direção à calçada. Segundo testemunhas, um grupo de pelo menos 30 jovens aproveitou o movimento na avenida, que aos domingos é fechada para lazer, e praticou uma série de furtos. Essa outra câmera mostra a rua lateral. As pessoas caminham tranquilas, quando de repente acontece a confusão e todos correm. Gustavo estava na avenida e viu quando os jovens tentaram atacar um amigo para pegar o celular. Segundo ele, os suspeitos agiram simultaneamente em pontos diferentes. Quando aconteceu o assalto do Matheus, foi assim na mesma hora. Assaltaram ele e na outra hora já pegaram o celular do nosso amigo, o André. E a gente foi até a guarnição policial para tentar achar, ter meio. A gente reconheceu a menina que foi, o policial pegou, mas acabou correndo, né, no tumulto. Ontem à noite, pelo menos 50 pessoas procuraram a delegacia, que fica nos Jardins, no centro da capital paulista, para registrar o boletim de ocorrência. Matheus foi um deles, mas desistiu. Ele voltou hoje para registrar a queixa. Tinha um menino do meu lado, daí ele falou assim, qual a localização que a gente tava? Daí eu falei pra ele assim, tava no MASP, daí quando eu virei pra frente, ele puxou o celular e ele começou a passar. Daí eu comecei a gritar que eu tava sendo assaltado, gritei meu amigo, né, falei assim, tô sendo assaltado, daí todo mundo foi pra cima deles, daí eles falaram assim, a gente não assaltou ninguém. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, pela manhã 15 casos tinham sido registrados na delegacia. O número atualizado de furtos ocorridos na avenida não foi divulgado pela SSP. Na confusão, 3 homens acabaram presos e um adolescente de 13 anos apreendido, suspeitos de participarem do arrastão. A polícia disse que eles têm passagens por outros crimes e foram reconhecidos pelas vítimas que vieram à delegacia. Agora as investigações prosseguem na tentativa de identificar outros suspeitos envolvidos com o grupo. Essa publicitária também foi alvo dos bandidos logo depois que saiu da Avenida Paulista. Você fica totalmente vulnerável. Eu cheguei aí num outro DP, também não conseguiram me atender. Também cheguei para uma base de apoio, também não conseguem nem ir atrás. Você se sente completamente vulnerável. São jovens moradores da região que combinam de se encontrarem na Paulista, mas não há nenhuma coordenação de associação mais violenta, nada disso. Não há que se falar em um grande arrastão, foi uma ação pontual. Olha, não dá para entender como num domingo, com a Avenida Paulista lotada de gente, é o maior ponto de concentração da cidade nos fins de semana,
um grupo de marginais consiga essa proeza. De duas uma, ou não havia policiamento, ou, se havia, entramos no terreno da competência. Isso é uma vergonha. O gerente de uma casa noturna foi morto a tiros por um frequentador depois de uma discussão com seguranças na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Um dos seguranças só escapou dos tiros porque a bala pegou no aparelho celular. O autor dos disparos foi preso e confessou o crime. De acordo com a polícia, houve uma discussão entre os seguranças da casa noturna e o frequentador, que estava com mais 2 amigos. Após a discussão, o atirador saiu do local e entrou em um carro. Testemunhas afirmaram que o acusado de assassinato ficou parado na rua em frente ao estabelecimento, dentro do veículo e com o som alto. O gerente da casa noturna e os seguranças foram ver o que estava acontecendo. Foi então que o atirador sacou uma pistola e começou a disparar. 3 funcionários foram baleados, entre eles o gerente, Cleiton Quinto, que morreu no hospital. Um segurança ficou ferido. A polícia investiga quem é o dono da arma. O advogado do homem que atirou disse que seu cliente foi agredido. A justiça condenou hoje o médium João de Deus a mais de 40 anos de prisão por crimes sexuais. João de Deus está preso desde 16 de dezembro de 2018 e sempre negou as acusações. A defesa do médium disse que ainda não foi notificada, mas entrará com recurso no Tribunal de Justiça de Goiás. João de Deus já foi condenado outras 2 vezes. Uma por posse ilegal de arma de fogo com pena de 4 anos em regime semiaberto. E a segunda por crimes sexuais cometidos contra 4 mulheres e foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado. João de Deus é acusado de abusar sexualmente de centenas de mulheres. No Facebook da Rede TV, você pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo do Facebook Watch. O Histórias do Dia traz conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos são uma parceria do Facebook com a Rede TV. A Justiça de Minas Gerais acatou o pedido de transferência do goleiro Bruno para o Mato Grosso. Condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte da modelo Elisa Samúdio, Bruno foi liberado para assinar com o Clube Esportivo Operário Várzea Grandense. Após a contratação, a patrocinadora anunciou a suspensão do contrato com o time. Além disso, está marcada para amanhã uma manifestação contra a chegada de Bruno em frente ao estádio Dito Souza. O goleiro já havia obtido liberação em 2017 para atuar pelo Boa Esporte e no ano passado pelo Poços de Caldas. Nas 2 oportunidades, as decisões foram revogadas. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você.